As taças de vinho tilintaram como sinos de fim de ano. Risadas ecoavam alto. A música vibrava contra as paredes de madeira do nosso sítio no interior de São Paulo, como se alguém tivesse alugado o lugar inteiro para uma grande reunião de família. Só que não. O sítio era meu. Antes de começarmos, já deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo aos nossos vídeos. E claro, depois de ver essa história até o final, quero saber, o que você faria no meu lugar? Não economize na sinceridade, porque eu leio tudo. Meu celular não parava de vibrar com notificações. Eu estava sentada no aeroporto de Guarulhos, naquele caos típico, fila para o café que custa o preço de um almoço, criança chorando, anúncio de voo atrasado, quando recebi uma mensagem da minha melhor amiga, Renata Souza. Você não vai acreditar, confere sua caixa de entrada. Abri os vídeos que ela havia me enviado e fiquei de boca aberta. Lá estavam eles, meus pais, Emanuel e Camila Oliveira, minha irmã, Juliana Oliveira, o noivo convencido dela, Fred Andrade, até meu primo, Lucas Oliveira. Todos dançando e bebendo no sítio que eu tinha comprado em segredo apenas 2 meses antes. O mesmo sítio que eles tinham debochado de mim só por eu considerar a ideia. No primeiro vídeo, Juliana rodopiava segurando uma garrafa de champanhe. Finalmente um lugar que vale a pena comemorar. Pena que não é dela, zombou, e todos caíram na gargalhada, como se estivessem em um especial de stand-up de 5ª categoria. Segurei o celular com tanta força que parecia que ia entortar. Meu coração disparava, não de surpresa, mas daquela raiva gelada e bem familiar. Eles sempre fizeram isso, riam de mim, me ignoravam e só me procuravam quando precisavam de algo. Agora, desfilavam no único espaço que eu tinha guardado só para mim, meu refúgio particular. Meu marido, Rafael Silva, estava em uma curta viagem de negócios, a apenas 2 horas dali, na represa de Nazaré Paulista. Encaminhei os vídeos para ele com os dedos trêmulos, mas firmes na decisão. Poucos minutos depois, ele me ligou. Sua voz estava calma, mas eu sentia a tempestade por baixo. Me fala que isso não é verdade. É real, sussurrei. Eles estão comemorando como se fosse deles. Silêncio. Então uma frase que embrulhou meu estômago. Tô indo para lá agora. Fiquei paralisada no meio do aeroporto, com os fones no ouvido, assistindo a mais um vídeo gravado pela Renata, pela janela do sítio. Minha mãe levantou a taça e disse: "Pelo menos uma de nós sabe aproveitar este lugar, não como minha filha, que joga a vida fora com esses sonhos inúteis." Minha visão ficou turva, mas não chorei, não dessa vez. Pelo contrário, uma estranha calma tomou conta de mim, porque eu sabia exatamente o que iria acontecer quando o Rafael atravessasse a porta do sítio. E, cerca de 1 hora depois, ele entrou. A câmera da Renata capturou o momento perfeito. A música parou no meio da batida, cada risada se transformou em silêncio. Rafael entrou, alto, ombros largos, maxilar travado, segurando o celular ainda com os vídeos rodando em loop. Ele não precisou gritar. O olhar dele foi suficiente para transformar a festa em puro pavor. A porta bateu atrás dele e o barulho ecoou mais alto do que qualquer música que tocava. A família Oliveira congelou, taças suspensas no ar. O fogo na lareira crepitava, mas ninguém se movia. Rafael estava rígido, pura fúria contida. O silêncio dele cortava mais do que qualquer palavra. O celular brilhava com os vídeos, Juliana girando, Camila brindando, Emanuel criticando. "Bela festa", disse Rafael, em voz baixa, mas afiado. "Minha esposa esqueceu de me convidar? Ou vocês esqueceram que esta casa não é de vocês?" Camila tentou rir, mas a cor fugiu do rosto. "Rafael, querido, não seja dramático, a gente só estava visitando." Ele soltou um riso frio. Visitando? Zombando dela na própria casa, bebendo e festejando como parasitas, no único lugar que ela considera sagrado? A taça de Juliana tremia. Ela olhou para Fred, que murmurou: "Calma, ele não vai fazer nada." Mas os olhos de Rafael se estreitaram. "Fred, não é? Você foi o que mais riu.
Interessante ver alguém falar mal da irmã do próprio noivo pelas costas. Fred abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então, Emanuel se levantou, estufando o peito como se ainda tivesse autoridade sobre alguma coisa. Escuta aqui, Rafael. Essa família construiu tudo que a Júlia Oliveira tem. Este sítio no interior de São Paulo deveria ter sido dividido, não escondido como se fosse um tesouro enterrado. Rafael Silva se aproximou, sua sombra engolindo a teimosia de Emanuel Oliveira. Dividido? Ele disparou. A Júlia ralou dia e noite durante anos. Cada cheiro de tinta nessa parede, cada martelada nesse madeirame veio dela, não de vocês. E você, ele apontou o dedo para Camila Oliveira, vive zombando dos sonhos dela, mesmo sabendo que ela se sacrificou mais do que qualquer um aqui jamais ousou. O rosto de Camila ficou vermelho como um tomate maduro. Ela é nossa filha? Temos direito? Começou. Direito nenhum, cortou Rafael, pela primeira vez elevando a voz como um trovão em dia de chuva brava. Vocês já a humilharam por tempo demais. Transformaram a bondade dela em tapete de porta para se aproveitarem. Ele passou o braço pelo ar, apontando para cada canto do sítio, a voz trêmula de raiva engasgada. Mas isso termina hoje. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até o barulho dos grilos lá fora parecia ter medo de se meter. Uns carregavam culpa estampada no rosto, outros fingiam que não era com eles. Júlia não estava fisicamente ali, mas acompanhava tudo pelo vídeo ao vivo da Renata Souza. Cada frase de Rafael era como se alguém estivesse finalmente abrindo as gavetas cheias de mágoas que ela guardava no peito por anos. Juliana Oliveira resmungou com desprezo. E daí? Comprou um sítio e agora acha que é melhor que a gente? Ela continua sendo a mesma garota patética, sempre correndo atrás de aprovação. Nunca vai apagar quem realmente é. Rafael encarou-a firme, os olhos queimando. Você tem razão. Ela não pode apagar quem ela é. Leal, batalhadora e mais forte do que qualquer um aqui jamais ousou. Mas pode apagar vocês da vida dela. A partir de hoje, ninguém mais verá a Júlia sem que ela queira. E se tentarem aparecer aqui de novo, garanto que a lei vai resolver. Lucas Oliveira se mexeu, incomodado, murmurando quase arrependido. Vamos, Juliana. Talvez a gente tenha passado do ponto. Passado do ponto? Rafael rosnou. Vocês se filmaram tirando sarro dela. Invadiram o único lugar onde ela se sentia em paz e riram da mulher que nunca fez nada além de aguentar os abusos de vocês. Me diz, Lucas, foi engraçado quando a mãe dela a chamou de fracassada? Isso fez você se sentir poderoso? Porque o que eu vejo são covardes escondidos atrás de risadinhas baratas. As palavras bateram como socos no estômago. Emanuel apertou o maxilar, mas olhou para o chão. Camila parecia engasgada, como se tivesse um pedido de desculpas atravessado na garganta. Rafael guardou o celular no bolso e se endireitou. É simples. Todo mundo vai embora agora. Sumam daqui e nunca mais coloquem os pés no sítio da Júlia. Nem pensem em ligar para ela. Não apareçam sem convite. Juliana cuspiu, o orgulho mais alto que o medo. Ou o quê? Rafael se aproximou devagar, o tom baixo, quase venenoso. Ou eu mostro para a cidade inteira quem vocês realmente são. Cada vídeo, cada insulto, cada brinde ridículo feito às custas dela. E quando os amiguinhos de vocês virem a verdade, não vai ser a reputação da Júlia a despencar, vai ser a de vocês. O ambiente ficou mudo. Nem mesmo Juliana, com a cara torcida de raiva, teve coragem de responder. Rafael guardou o celular no bolso e se endireitou. É simples. Todo mundo vai embora agora. Sumam daqui e nunca mais coloquem os pés no sítio da Júlia. Nem pensem em ligar para ela. Não apareçam sem convite. Juliana cuspiu, o orgulho mais alto que o medo. Ou o quê? Rafael se aproximou devagar, o tom baixo, quase venenoso. Ou eu mostro para a cidade inteira quem vocês realmente são. Cada vídeo, cada insulto, cada brinde ridículo feito às custas dela. E quando os amiguinhos de vocês virem a verdade, não vai ser a reputação da Júlia a despencar, vai ser a de vocês. O ambiente ficou mudo.
Nem mesmo Juliana, com a cara torcida de raiva, teve coragem de responder. Rafael apontou para a porta. Fora! Cadeiras arrastaram, copos tilintaram, casacos foram puxados dos ganchos às pressas. Um a um, saíram. Camila xingava baixo, Emanuel puxava seu braço para fazê-la calar. Juliana passou cuspindo fogo, com Fred Andrade atrás, mais perdido que cachorro em dia de mudança. Lucas olhava fixo para o chão. Quando o último carro sumiu pela estrada de terra, Rafael suspirou fundo. Parado no meio do sítio bagunçado, cercado por copos vazios e confete espalhado, ele sentiu finalmente o silêncio, mas agora um silêncio de paz. Pegou o cobertor preferido de Júlia, dobrou com cuidado e sussurrou. Eles nunca mais vão te machucar, Júlia. Não enquanto eu estiver aqui. A quilômetros dali, no aeroporto de Guarulhos, Júlia chorava, mas não de dor. Pela primeira vez chorava de alívio. Na manhã seguinte, o táxi subiu a estradinha de terra, pneus cantando na brita. Júlia enfim chegava em casa. O sítio erguia-se à frente, cercado por aquela neblina suave da manhã que parecia guardar segredos antigos. Durante semanas, Júlia imaginou que se aproximaria de Rafael pela primeira vez, como a dona orgulhosa do seu próprio refúgio secreto. Mas, em vez disso, o coração dela ardia com a lembrança dos vídeos de Renata, mostrando a família rindo, brindando e gritando seu nome como se ela fosse apenas a piada da noite no churrasco de domingo. Rafael já a esperava na varanda. Seus olhos se suavizaram no instante em que a viu. Júlia saiu do carro, mala na mão, o cansaço estampado em cada traço do rosto. Ele desceu os degraus em 2 pulos e a envolveu nos braços antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Eles se foram, murmurou firme ao pé do ouvido dela, e não vão voltar. Júlia o agarrou com mais força, o nó na garganta se transformando num soluço pesado. Eu não consegui me segurar, disse ela, engolindo seco. Fiquei assistindo cada segundo, Rafael, cada palavra que eles soltaram. Achei que já estava vacinada contra essas coisas, mas parecia que arrancavam outro pedaço de mim de novo. Ele se afastou só o suficiente para tocar de leve a bochecha dela. Não, Júlia, eles não arrancaram nada, só tiraram a máscara e mostraram o que sempre foram. Você ainda tem tudo o que eles nunca vão alcançar, sua força, sua liberdade e eu. Ela assentiu, mas a raiva ainda fervia como panela de pressão esquecida no fogo. Arrastou a mala para dentro e quase caiu para trás com a cena. Manchas de vinho no tapete, migalhas espalhadas pelo balcão, cadeiras jogadas como se tivesse passado um vendaval de festa universitária. Não era só invasão, era profanação. Era para ser a minha fuga, sussurrou a voz embargada. O único lugar que era só meu, e eles transformaram tudo num circo barato. Rafael pousou a mão no ombro dela. Então vamos tomar de volta. Não só o sítio, mas a sua própria história. Chega de ser o bode expiatório da família. Chega de deixar que eles escrevam o roteiro da sua vida. Essa é a sua chance de mostrar que você cansou de ser tratada como figurante. Júlia afundou no sofá, abraçando os joelhos, enquanto as lembranças desfilavam como comerciais repetidos. O pai, Emanuel, zombando dela por não ter escolhido direito. A mãe, Camila, rindo quando a promoção não veio. Juliana, a irmã, debochando dos sonhos grandes demais. Sempre o mesmo refrão desafinado. Júlia não é suficiente. Mas a noite passada tinha mudado alguma coisa. A voz de Rafael, firme como um hino de torcida, tinha atravessado décadas de crueldade. Ele não apenas a defendeu, ele obrigou a família a encarar o espelho rachado. Eles acham que vou rastejar de volta, disse Júlia, agora mais firme. Sempre contaram com isso, que não importa o quanto me pisem, eu vou aparecer, perdoar e abrir a porta de novo. Ela ergueu os olhos decidida, mas não dessa vez. Rafael se sentou ao lado dela. Então, o que você quer fazer? O olhar dela endureceu. Quero que eles sintam o silêncio da minha ausência,
O peso de não poderem mais me usar como chacota. Quero que descubram que eu não preciso deles. Essa vai ser a melhor vingança. Renata apareceu um pouco mais tarde, carregando as sacolas de compras e arregalando os olhos diante do cenário caótico. Meu Deus, Júlia, eles detonaram o lugar mesmo. Ainda não acredito que você conseguiu se segurar e não veio correndo para cá ontem à noite. Júlia deu um meio sorriso cansado. Se eu tivesse vindo, Renata, teria virado briga de novela mexicana. Ver o Rafael segurando as pontas já foi suficiente. Eles estavam em pânico. Pela primeira vez, eu não era a coitadinha na frente deles. Renata segurou firme a mão dela. É isso aí, Júlia. Você nunca foi fraca. Eles só fizeram você acreditar nessa mentira. O resto do dia foi trabalho de mutirão. Júlia e Rafael arregaçaram as mangas e encararam o sítio como quem encara a faxina de fim de ano, esfregando cada mancha de vinho, jogando fora cada copo quebrado, recolocando ordem onde só havia bagunça. Cada tarefa era como apagar mais uma cicatriz deixada por aquela família que adorava cutucar feridas. Quando o sol começou a cair, o sítio já estava em silêncio outra vez. A luz dourada atravessava as janelas, iluminando a represa de Nazaré Paulista ao fundo, cintilando como se dissesse: respira, a paz voltou. Júlia ficou parada diante do vidro, encarando o próprio reflexo. Estava exausta, mas de pé. Eles vão ligar, disse Rafael atrás dela. Vão tentar se explicar, inventar desculpas, jogar a culpa em você. Tá pronta para isso? Os lábios dela se curvaram num sorriso meio ácido. Deixa ligarem, dessa vez eu não atendo. Como se o universo tivesse combinado a cena, o celular dela vibrou na mesma hora. Identificador de chamadas. Camila, a mãe. Júlia deixou tocar. Logo depois, outra ligação. Juliana. Em seguida, o nome do pai, Emanuel, brilhou na tela. Ela apenas cruzou os braços e olhou para fora como quem pensa: me liguem quantas vezes quiserem. Agora quem desligou fui eu. Júlia deixou o celular virado para baixo no balcão e se virou para Rafael. Às vezes, o silêncio grita mais alto do que qualquer sermão. Rafael a observava com aquele ar de orgulho discreto, quase como quem pensa: essa mulher é fogo puro e é minha esposa. Pela primeira vez em anos, Júlia não se sentia como uma filha correndo atrás de migalhas de afeto. Sentia-se inteira, firme, dona de si. No fundo, sabia que aquilo era só o começo da sua transformação. Porque vingança não precisa vir com portas batendo ou gritaria de novela mexicana. Às vezes, a vingança mais dolorida é a ausência, o silêncio que escancara que eles não tinham mais poder nenhum sobre a vida dela. O sítio era dela, a vida era dela, e eles que dessem um jeito de lidar com isso. O silêncio durou 3 dias inteiros. 3 dias de ligações ignoradas, mensagens deixadas no vácuo e áudios que só serviram para ocupar espaço na memória do celular de Júlia. No começo até foi fácil deixar o telefone de lado, mas na manhã do 4º dia, uma batida forte ecoou na porta do sítio. Júlia congelou. Rafael, com os ombros tensos, levantou-se da cadeira e foi atender. Na varanda estavam seus pais. Rostos pálidos, olheiras que pareciam sacolas de supermercado e cada ruga marcada pelo peso das noites mal dormidas. Atrás deles, Juliana e Fred cochichavam feito 2 maritacas, tentando disfarçar com sorrisos forçados. Júlia, começou Camila, a mãe, com voz suave. Podemos entrar? Júlia cruzou os braços e ficou parada bem no meio da sala. Balançou a cabeça. Não. O que vocês tiverem para falar, falem daqui mesmo. E Manuel pigarreou. O ar de confiança de sempre havia virado um som engasgado e sem firmeza. Cometemos um erro. As coisas saíram do controle. Não foi nossa intenção. Não foi nossa intenção? Cortou Júlia, a voz afiada. Eu vi você, pai, brindar o meu fracasso. Eu vi você, mãe, rir da minha cara, dizendo que eu não sirvo para nada.
Não foi acidente, não foi sem querer querendo. Essa é a verdade que vocês carregam há anos. Juliana bufou, revirando os olhos. Ah, qual é, Júlia? Tá dramatizando. Família briga, a gente só estava se divertindo. Diversão? Júlia avançou um passo, os olhos faiscando. Vocês invadiram a minha casa. Transformaram num palco para me humilhar quando eu nem estava aqui para me defender. Isso não é família. É maldade pura. A voz de Camila tremeu. Mas ainda somos do seu sangue. Sangue não basta, retrucou Júlia, firme. O que importa é respeito, é lealdade. E isso vocês nunca me deram. Rafael, atrás dela, era como uma muralha silenciosa. Não precisou abrir a boca. Só de apoiar a mão nas costas dela, já lembrava que ela não estava sozinha. Fred tentou entrar no meio, exibindo aquele charme fajuto de sempre. Olha, todo mundo exagerou um pouco. Talvez se você deixar... A risada de Júlia o cortou como navalha, fria, amarga, mas poderosa. Deixar? Você queria meu sítio. Queria me apagar do mapa porque não aguenta me ver conquistando alguma coisa só minha. Pois adivinha? Você perdeu o lugar na minha mesa. Os olhos de Juliana se estreitaram, cuspindo veneno. Você vai se arrepender disso, Júlia. Vai voltar rastejando, como sempre voltou. Mas dessa vez, Júlia apenas sorriu com calma. Não mais. Cansou a palhaçada. Eu não sou propriedade de vocês. Nunca fui. A varanda mergulhou num silêncio constrangedor. A família Oliveira ficou ali, esperando que Júlia cedesse. Esperando a mesma garota de sempre, que engolia ofensa só para manter a paz. Mas ela permaneceu firme. Por fim, os ombros de Camila despencaram. Emanuel murmurou algo baixo e, um a um, todos viraram as costas. O som do cascalho estalando sobre os pneus do carro foi a música mais doce que Júlia já escutou. Dentro de casa, Rafael a abraçou. Não é só que você enfrentou eles, disse, com voz baixa. Você enterrou aquela versão antiga que achava que precisava deles. Júlia se apoiou nele, finalmente sentindo o peso sumir. Não era mais sobre vingança, era sobre liberdade. Naquela noite, enquanto o sol se escondia atrás da represa de Nazaré Paulistana, Júlia se sentou no balanço da varanda com Rafael e Renata. O sítio, antes marcado pela traição, agora brilhava com algo muito mais valioso: paz. E ela percebeu que a maior vitória não era ver a família se afastando envergonhada, mas sim saber que havia construído uma vida em que a aprovação deles não tinha mais importância. Pela primeira vez, Júlia Oliveira se sentiu intocável.